Eu sei que você está indignado, frustrado com a vida que você está levando. Não é por menos, roubaram a sua liberdade e é isso que está te roubando a felicidade. Eles chamam de CLT, eu costumo chamar de escravo remunerado. Você não tem liberdade de falar: "Ah, hoje eu não vou", tá, gente? "Hoje eu não vou bater ponto". Cara, a maioria das vezes você não consegue. A não ser quando você tá com o dia sobrando ou quando você tem banco de horas. Pô, mas vem cá, que tipo de vida que é essa? É um tipo de vida que apresentaram pra gente. E a gente foi lá, inocente, mordeu a isca e brumba. Depois que você cai lá, você se vê dentro de uma bolha onde que você não enxerga uma outra opção para você recomeçar, para você começar de novo. E aí passa na sua cabeça que você já tá velho para recomeçar, que você não vai conseguir, não tem como mudar. E você vai deixando a vida passar, sabe? A correnteza da vida vai te levando e você não vê outra saída, não vê outra opção. Se você está desse jeito, se sentindo dessa maneira, eu quero te dizer, tem como você mudar. Só que primeiro, presta atenção nisso. Você vai precisar largar o velho para viver o novo. O novo ele só vai abrir quando você desapegar da segurança, da estabilidade, dessa vida que está te machucando tanto aí por dentro. E você sabe do que eu estou falando. Porque se você está nesse vídeo aqui, é porque você está com a mesma dor que eu estava lá atrás, há alguns anos atrás. E essa dor ela vai te corroendo por dentro. Ela vai sugando ali sua energia, aquela vontade de viver, sabe? Porque você se sente aprisionado num lugar que não é o verdadeiro lugar que era para você estar. Mas por que que a gente foi parar lá? Porque a gente não se conhecia de uma maneira mais profunda. A gente não se conhecia de verdade. E é por isso que a gente acabou indo para aquele caminho. Só que a intenção desse meu vídeo é te mostrar que existe uma nova direção. Você consegue mudar a realidade que você está inserido hoje. O primeiro ponto que eu já trouxe aqui. Você vai precisar soltar aquela segurança ali. Segundo, você tem que estar disponível para se conhecer de uma forma diferente com o que você se entende hoje. Se conhecer de uma forma mais profunda. Porque eu costumo dizer, a gente usou a nossa profissão para definir a nossa identidade pessoal, quem a gente é. E é por isso que às vezes você não vê outra saída, não vê como recomeçar, porque você se identificou com aquilo. E aí, sem aquilo, você fica cego, você não consegue ver outra opção. É por isso que você, às vezes, muitas vezes, se vê sem saída. Porque você não se permitiu se conhecer de uma forma mais profunda. Só que, mais uma vez, o novo, ele está disponível para você a partir do momento que você se livrar do que te prende no seu passado. E eu não estou falando aqui uma coisa para você agir assim no impulso, agir emocionalmente, né? O brasileiro costuma ser assim, mas vamos lá, não precisa ser assim. Tenha discernimento, tenha prudência, mas entende o que eu estou falando. Você não vai conseguir viver algo novo apegado ao velho, a segurança, a estabilidade, porque tudo isso venderam pra gente de uma forma muito bonita, muito bem embalada. Só que isso impede você que você siga o seu verdadeiro caminho, algo que foi desenhado para você. Isso não sou eu que estou falando, é Deus que já determinou isso. E eu falo porque eu vivenciei isso, estou vivenciando isso. Só uma nova vida abriu para mim quando eu soltei do meu antigo trabalho, do antigo Hugo, e aí o novo conseguiu emergir de dentro para fora. E essa é o caminho que você tem que seguir, essa transformação que precisa acontecer aí dentro de você, para que realmente lá no fundo você mude quem você é e mude todas as áreas da sua vida. Eu não sei se você conhece a história de Abraão, mas Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, larga, larga o que você tem, larga suas terras e vai para onde eu te direcionar. E hoje o cenário, o contexto é diferente, mas a história é a mesma.
Se você está aqui nesse vídeo é porque às vezes Deus está usando para te dar uma direção. Mas, outro ponto que eu quero que você entenda. Se aproxime de quem já viu o seu futuro, a sua realidade. Porque Deus sempre tem um upgrade para a nossa vida. Ele sempre tem um plano melhor. É a gente que está seguindo o plano da nossa própria cabeça. Por isso que a gente não vive o novo, não vive o diferente. E se sente aprisionado numa realidade que a gente mesmo criou para nós. Então o caminho ele é mais simples do que você imagina. Mas requer entrega, coragem, estar disponível para o novo. Roubaram da gente a nossa liberdade e chamaram de estabilidade. E se você não inverter isso, você não vai conseguir ser livre de fato. Você precisa se livrar do que está te aprisionando a uma velha vida. E é a partir desse momento que as coisas vão começar a mudar para você. Mas não tente seguir para um novo caminho, para uma nova direção, já com tudo pronto, já com tudo encaminhado, porque isso não existe e nunca vai acontecer. Porque se você esperar esse momento, ele não vai chegar, porque não é assim que as coisas funcionam. Você já ouviu falar sobre fé. A fé é caminhar sobre o que você não está vendo. E é lógico, eu sei que deve estar passando muita coisa aí na sua cabeça. Se você realmente está buscando uma mudança, mudar a sua realidade e encontrar uma liberdade. Você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu vou fazer, como que eu vou conseguir e tudo mais. Só que conforme eu falei, esteja disponível. Esteja disponível porque quem te chamou, ele vai te dar a direção para você. Foi assim comigo. E se você estiver entregue e disponível, Deus vai te dar uma direção também. Assim como foi lá com Abraão lá atrás. Deus só chegou no Abraão porque ele tinha um coração disponível para seguir o que Deus tinha que falar. Só que por a gente ter se afastado muito de Deus, a gente às vezes não acredita, não coloca a fé que realmente Deus pode direcionar a gente para um novo caminho, para um caminho de liberdade. Mas ele já falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele já tem um plano traçado para você. Você só precisa se livrar do seu velho plano. Esse velho plano vai te deixar aprisionado onde você está hoje. Só que existe um segundo, existe um upgrade para a sua vida. Só que só vai acontecer à medida que você mudar, tomar uma decisão de viver o novo, viver algo diferente para a sua vida. Foi assim comigo lá atrás. Eu estava frustrado com a vida que eu estava levando. Eu não aguentava mais seguir o caminho tradicional que todo mundo segue, sabe? Ser um CLT e tudo mais e ter um plano de carreira. Eu não aguentava mais isso. Eu cheguei num ponto que eu falei, eu não vou aguentar mais fazer isso pelo resto da minha vida. Foi aí que eu comecei a procura, buscar uma saída, porque eu falei, cara, assim não vai dar, eu não vou continuar e eu não vou aceitar seguir essa vida assim, desse jeito, sem liberdade. Eu me sentia literalmente, sabe, um presidiário que na segunda-feira você coloca uma bola no pé, aí na sexta-feira você tira, mas aí na segunda você tem que voltar de novo colocar, entendeu? E aí você não tem, você tem uma falsa sensação de liberdade na sexta-feira à noite até o domingo de tarde. Mas convenhamos, que vida é essa? Então, essa dor, essa frustração, ela veio para me levar para uma nova fase da minha vida. E graças a Deus eu tive a coragem de seguir, porque foi um ponto de ruptura, onde mudou tudo na minha vida. E eu mudei também. Eu cresci, eu desenvolvi mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. E aí sim eu descobri que existia esse novo caminho para minha vida e hoje eu estou trilhando esse caminho. E eu quero aqui te mostrar que tem como mudar, tem uma direção. Você não precisa ficar preso numa realidade de vida que você não escolheu. Existe sim um caminho com mais liberdade. E o caminho é esse que eu estou te mostrando nesse vídeo. Parei para refletir um pouco sobre essa situação de vida, sobre o que você quer, onde você quer chegar e coloque esses dois pontos. Você tem um caminho que você já está seguindo, da estabilidade, da segurança. Existe um outro caminho da liberdade. Só que esse caminho da liberdade, ele só vai acontecer quando você soltar. Mas, conforme eu falei, não tome nenhuma decisão rápida, emocionada. Pense de forma consciente e busque uma aproximação com quem já viu todos os seus dias. Ele que vai te direcionar para esse caminho. Ele que vai te levar para a verdadeira liberdade. Então,
O passo é você romper, sair com essa bolha do seguro, do estável, se permitir estar disponível para que ele possa realmente te direcionar por uma vida com mais liberdade. Eu espero ter te ajudado. Espero que você reflita e tenha coragem de seguir o novo. Porque eu me lembro que quando eu estava saindo, a mulher do RH me falou: olha, parabéns pela sua atitude, viu? Porque muita gente que está aqui não teve a coragem que você teve e agora, depois já de muito velho, muito tempo aqui na empresa, não tem a coragem mais de fazer e vive frustrado, vive arrependido porque não decidiu arriscar quando ainda dava tempo. Então eu quero te dizer, ainda dá tempo de você mudar. Ainda dá tempo, porque para Deus tudo é possível. Você só precisa estar disponível mesmo e ter a coragem de mudar. Se permita entrar no fluxo da vida. Se permita se conhecer. Se permita ver realmente quem você é lá no fundo. E aí sim, as coisas vão mudar para sua vida. Espero ter te ajudado. Se este vídeo falou de alguma forma com você, se você sentiu algo aí dentro, é porque você precisa agir. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se posicionar e definir o que você quer para sua vida. Se você está passando por algum momento parecido com o que eu já passei também, deixe seu comentário. Quero saber em qual fase que você está aí da sua vida. O que você está passando, o que está te incomodando. Deixe aí para mim seus comentários. A gente se vê num próximo vídeo.